esse problema ou essa provação, ela não vai ser simplesmente eliminada, mas Deus pode mudar ela de rumo. Não só solucionar, mas também mudar de rumo. E isso nós vemos aqui no livro de Ruth. Então, a palavra de Deus diz que quanto mais estivermos passando por problemas, que nós possamos mais profundamente entrarmos dentro do Evangelho. Não tente solucionar com a sua força, com as suas habilidades, mas dependa de Cristo e creia no Evangelho. É isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Por isso, o tema da palavra de hoje é indo ao centro do Evangelho, somente o Evangelho. Então, o livro de Ruth no Antigo Testamento é um livro muito conhecido. É um livro que é muito prazeroso de ler e também é muito fácil de compreensão. Bom, para começar, no livro de Ruth fala sobre Elimeleque. Eles viviam em Canaã e aonde eles estavam vivendo começou a ter uma crise, aonde estava sendo muito difícil de sobreviver ali e eles tomaram a decisão de se mudar para Moabe. Mas Deus já tinha falado e prometido que a terra prometida, Canaã, que mana leite e mel, é uma terra boa e que eram para eles permanecerem ali. Mas nessa terra estava acontecendo uma crise. E por que estava acontecendo isso? Como nós vimos na semana passada, porque eles estavam fazendo as coisas como bem queriam. Eles não estavam tomando posse da fé e vivendo conforme Deus tinha falado para eles, mas estavam fazendo o que eles bem entendiam, com a força deles, com as habilidades deles. E Deus não nos chamou para isso. Muitas vezes nossa vida de fé está dessa forma. Deus nos chamou para levantar o reino dele, para que nós pudéssemos alcançar as nações, fazer a grande comissão. Ele nos escolheu e nos chamou para isso, para que nós estivéssemos dentro do Evangelho, para que nós permanecemos, para que nós tenhamos uma vida focada dentro do Evangelho. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como os ímpios, como os incrédulos, como escravos de Satanás, vivendo dentro da incredulidade. No Velho Testamento também é igual. O povo de Israel estava fazendo o que eles bem queriam e estavam fazendo somente a vontade deles. Mas a promessa de Deus e o propósito de Deus era que o povo de Israel, que era um povo tão pequeno, se tornasse um grande povo e que isso chamasse a atenção das outras nações, para que eles vissem como aquele pequeno povo se tornou um povo tão grande, tão forte, para que Deus fosse glorificado. Mas eles não fizeram dessa forma. E veio os desastres, e veio a crise, e veio a fome. Então, quando chegou a crise, eles poderiam ter percebido de antemão, sim, essa crise chegou porque nós estamos fazendo coisas erradas, mas eles não perceberam isso. Eles continuaram vivendo como os ímpios. Eles pensaram: ai, aqui não tem mais jeito, vamos se mudar para Moabe, porque lá é uma terra boa, lá é uma terra próspera. E tomaram a decisão de se mudar.
Mas Deus já havia dito para o povo de Israel não sair de Canaã, porque aquela é a terra prometida. Porque se eles permanecessem ali, eles é, iriam viver bem e conseguiriam alcançar as outras nações. Mas eles começaram a fazer o que eles queriam e não obedeceram à ordem de Deus. A mesma coisa. Às vezes você estava congregando na igreja e veio problemas, apareceu problemas, e você simplesmente decide sair da igreja. Isso é uma decisão errada. Sair da igreja é uma decisão errada. Independente se você tem comida ou se você não tem o que comer, você precisa ficar até o fim e precisa receber a resposta aí. Então, eles foram para Moabe e foi solucionado sim a parte do alimento, da alimentação, mas eles tiveram um problema maior. Elimeleque faleceu. Eles vieram para resolver um problema, mas nós não sabemos se ele morreu por acidente ou por doença. Elimeleque faleceu. E restou apenas a sua esposa e os seus 2 filhos. E o nome da esposa de Elimeleque é Noemi. E um filho mais velho é Malom e o outro é Quilion. Esses 2 filhos já estavam ali em Moabe 10 anos. Então eles já eram adultos e já chegaram ali na idade de casar. Mas em Moabe não tinha israelitas. E Deus havia feito uma lei de que os israelitas, os judeus, só poderiam casar com o- os judeus. Mas ali em Moabe não tinha. Então, os filhos de Elimeleque tiveram que se casar com as moabitas, mulheres moabitas. E a esposa de Malom foi Ruth e a do irmão dele foi Orfa. E logo depois que se casaram, os 2 irmãos também faleceram. E isso aconteceu de verdade. Ou seja, uma maldição naquela família de morte. Mas quando aconteceu isso, Noemi se voltou para Deus novamente e percebeu onde eles erraram. Ela entendeu que o que estava acontecendo era uma consequência de que eles saíram da terra que Deus tinha prometido para eles e que eles permitiram que os seus filhos casassem com mulheres moabitas. Então ela se arrepende. Então, nessa época que Noemi entende isso, estavam se falando que em Canaã já tinha melhorado a crise. Então ela, viúva, pensou: está na hora de eu voltar para minha terra. Meus filhos já se foram, meu marido já se foi. Então Noemi chama as suas noras e diz para elas que vai voltar para a terra dela e fala para que elas possam também voltar para a casa dos pais delas, pois elas ainda são jovens e precisam se casar novamente. Naquela época, era impossível uma mulher ser independente. Então, a uma das noras, Orfa, ela decide voltar para casa dos pais delas, mas a outra, a Ruth, ela diz no livro de Ruth, capítulo 1, 16.
Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Uma mulher estrangeira, ela declarou algo tão precioso. No Velho Testamento, os estrangeiros não podiam adorar a Deus. Sim, se eles crescem, eles eram salvos, mas isso não era algo natural, algo normal naquela época. Porque os estrangeiros, eles adoravam várias outras religiões, eles eram idólatras, como os japoneses atualmente. Mas existe apenas um verdadeiro Deus. Mas eles falavam que existiam, que todos eram verdadeiros, e isso é mentira, porque só existe um Deus que é criador, que criou todas as coisas. O próprio Deus se revelou para os judeus. Ele decidiu se revelar para aquele povo, e ele era o Deus dos judeus. Então, somente os judeus criam no Deus Criador no Antigo Testamento. E somente eles sabiam da promessa do Messias. Então, os israelitas, eles eram um povo muito pouco, mas Deus tinha uma promessa que eles iam se tornar um povo muito grande, e isso iria chamar a atenção dos outros povos, para que Deus fosse glorificado, para que os povos vissem que o povo de Israel tinha um Deus poderoso. Mas uma mulher estrangeira dizendo: O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Realmente, essa declaração foi uma declaração maravilhosa, incrível. Nós não cremos no Evangelho porque nós compreendemos ou porque nós fizemos alguma coisa. Porque nós somos incrédulos, nós não merecemos, mas é através de Deus, da graça de Deus, que nos faz crer nisso. E é essa graça que faz com que nós conseguimos ter fé no Evangelho. Uma mulher estrangeira que não merecia nenhuma graça de Deus, ela tem uma vida transformada. E isso nós vemos aqui na história de Ruth, no livro de Ruth. Noemi, uma viúva que perdeu seu esposo, que perdeu seus filhos. Ela não tinha mais esperança de viver, ela poderia desistir a qualquer momento, mas ela percebeu a vontade de Deus e tomou a decisão de voltar para a promessa de Deus, de voltar para a sua terra. Sim, nós vamos passar por problemas, ou por desastres, ou por incidentes, mas nós precisamos sempre voltar para Cristo e ver que somente em Cristo nós vamos receber respostas e que somente Ele tem a solução para nós. Pois para nós, um desastre não é somente um desastre, é uma oportunidade, é uma chance para que a gente perceba novamente
que somente em Cristo nós vamos obter resposta e somente Ele é a solução para todas as coisas. Então, o livro de Ruth é um livro que fala muito sobre o Evangelho. E nesse livro de Ruth aparece uma palavra várias vezes, que é o resgatador. Então, o resgatador é aquela pessoa que tinha o direito de comprar novamente a propriedade de um parente que empobreceu. Talvez os japoneses não consigam compreender como funciona isso. Quando eu vim pela primeira vez no Japão, eu fui em um yakitori e eu vi uma cena que me chocou muito. Era um pai e um filho, e quando eles foram pagar a conta, cada um estava pagando a sua própria conta. E um coreano, logo eu, coreano, vendo isso, eu não acreditei. O filho pagando dele e o pai pagando. Tipo, eles estavam dividindo a conta. E isso na Coreia é impossível. Eu sei que isso é algo cultural do japonês, de dividir a conta. Mas para mim, que tinha recém-chegado no Japão, um coreano, eu não compreendia essa cultura. E sim, dentro dessa cultura individualista do japonês, eu entendo que para vocês é impossível você pensar que você tem que comprar, resgatar algo do outro. Mas isso é uma lei que Deus estipulou e está escrito em Levíticos 25:25. E isso representa o Messias, o Cristo que viria. Sim, não é sua culpa que o fulano ficou pobre e acabou perdendo a propriedade dele. Mas não, não era culpa de Cristo. E isso representa que Cristo veio para resgatar, para solucionar os nossos problemas. E isso é o Evangelho. Se você parar para pensar, querer ter bom senso para entender e compreender o Evangelho, você não vai conseguir compreender. Porque você vai pensar, ué, mas foi eu quem fiz uma coisa errada, então eu tenho que me responsabilizar por isso. Sim, mas o Evangelho fala o contrário. Sim, foi sua culpa. Você está assim por causa de você mesmo, mas você não precisa se responsabilizar por isso, porque Cristo veio para isso, para te resgatar. E quando nós lemos em Romanos 3:24, está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Através da graça de Deus, nós fomos redimidos por Cristo Jesus. E isso é a graça de Deus. Fomos justificados gratuitamente. A graça é de graça, é gratuita. Deus, ele nos perdoou, como se nós não tivéssemos cometido pecado, como se nós não tivéssemos feito nada, como se nós merecêssemos. E isso é o evangelho. Então, quando vir um problema ou um desastre, que você possa voltar novamente para dentro do evangelho. Muitas vezes, quando nós erramos, nós pensamos: ah, é porque eu errei, eu mereço isso, eu mereço passar por isso, é porque eu fiz algo de errado e é por isso que eu estou passando por isso. Mas sabe, esse pensamento é um pensamento que o diabo coloca dentro de você. Não é um pensamento correto, porque o evangelho, que é a promessa de Deus, ele nos diz que mesmo que nós erremos, nós não somos merecedores, mas que ele veio para nos salvar. Ele veio para nos perdoar.
Então, o conteúdo do livro de Ruth fala sobre Elimeleque. Ele perdeu toda a sua propriedade, ele morreu. Mas no livro diz que existe um homem chamado Boaz, um parente próximo, que ele vai resgatar isso. Então, Ruth vai se casar com Boaz, o resgatador, e então a vida dela toma um outro rumo. A única pessoa que pode nos resgatar e que tem o direito de nos resgatar é somente Jesus Cristo. Nós que estávamos dentro da destruição, da escuridão, do sofrimento, nós fomos salvos por Cristo Jesus e fomos chamados para a grande comissão. Nós estávamos dentro de problemas e de maldições, e Ele nos chamou. E Ele nos usa pessoas que passaram por isso, por esses incidentes. 2, nós vamos falar sobre a bênção da estrangeira Ruth e de Noemi. Ruth e Noemi entenderam que elas estavam vivendo uma consequência, porque saíram da bênção de Deus, mas elas não se culparam por isso, elas não permaneceram aí, elas entenderam que elas poderiam voltar, elas entenderam que elas poderiam se levantar e voltar e fazer diferente. Então, eu vou repetir novamente, se o problema é muito grande, se aprofunde no Evangelho. Quanto mais difícil parecer, entre mais profundamente dentro do Evangelho. Não tente fazer pela sua força. Não tente esperar você melhorar, as coisas melhorarem para você voltar para o Evangelho. Não. Porque Deus está dizendo que, através da sua força, você não tem força para vencer Satanás, você não tem força para vencer o pecado, você não tem força para vencer as tentações e as provações. Você não tem esse poder. Você consegue qualquer coisa? Não. E Deus quer nos ensinar hoje que nós precisamos dele. Nós precisamos da graça de Cristo. Nós precisamos do poder de Deus para vencer essas coisas. Então nós precisamos entrar, estar dentro da fé para vencer. Então Ruth e Noemi se voltam, entram dentro dessa bênção. E Deus tinha algo tremendo para entregar para elas ali. Existia ali um homem chamado Boaz, que era um parente próximo de Elimeleque. Então Boaz soube que Ruth era uma parente da família dele e decidiu ajudá-la, mesmo ela sendo estrangeira. Então Ruth, com essa ajuda, conseguiu colher muita comida. E quando Ruth chega cheio de comida em casa, Noemi pergunta: Ruth, da onde você tirou tanta comida assim? Da onde você tirou tanta colheita assim? E Ruth fala: ah, foi da colheita de Boaz. Então Noemi, naquele momento, percebe: Boaz é o nosso resgatador. E ele é quem tem que casar com você, Ruth. Porque dentro da lei dos israelitas existia uma lei que, se o filho mais velho falecesse sem ter um filho, a esposa dele teria que casar com o outro irmão, mas teria que registrar o filho no nome do marido falecido. Então Malom
faleceu sem ter nenhum filho com a Ruth. E ela teria que casar com um parente próximo, mas teria que registrar o filho dela com esse parente próximo como se fosse filho de Malom. E isso também é algo sobre o evangelho, porque teria que continuar um descendente de Abraão, porque quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, está escrito que descendente de Abraão, o Messias viria do descendente de Abraão. Lá em Gênesis 3,15 está escrito sobre a promessa do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. E esse descendente viria de Abraão. Então, eles tinham que permanecer, essa linhagem tinha que ser permanecida para que o Messias viesse dessa descendência. Então, por isso existia essa lei. Então, por isso que, se caso o primogênito não tivesse deixado um filho, essa esposa teria que casar com outro irmão e registrar o nome desse filho como se fosse filho do primogênito que faleceu. Mas Ruth era estrangeira, então ela não sabia nada disso. Ela não sabia nada dessas leis. Então ela se casa com Boaz e nasce um filho. E isso está escrito em Ruth 4, capítulo 4. E o nome desse menino que nasceu se chamava Obed. E quem nasceu de Obed, o neto de Obed foi Davi. Vamos ler o versículo 17. Capítulo 4 de Ruth, versículo 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Foi uma grande bênção Ruth conseguir casar com o resgatador Boaz, mas além disso, Deus abençoou ela grandemente, porque ela teve um filho chamado Obed, e, e desse filho nasceu, o neto dele foi Davi. Parece uma história de novela, mas não é. Isso está escrito, registrado aqui na Bíblia. E quando nós olhamos em Mateus 1:1, nós vemos que está escrito: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando nós queremos ler o Novo Testamento, nós nos deparamos com Mateus 1:1 e existe vários nomes ali. A genealogia de Jesus está registrada ali. E às vezes nós não entendemos. Mas quando nós olhamos no versículo 5, Mateus 1:5, está escrito: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Aqui está registrado sobre Ruth. E algo mais surpreendente ainda foi a mãe de Boaz que casou com Ruth. Foi Raabe. E Raabe também era uma estrangeira. Ela vivia em Jericó. E ela era uma prostituta. Então, dentro dessa promessa de fé, nasce o Messias, Jesus Cristo, dessa genealogia. Mãe de Boaz, Raabe, era uma estrangeira que vivia em Jericó.
uma, uma pessoa que vivia numa cidade que ninguém cria no Deus verdadeiro, mas ela foi a primeira pessoa a crer e ela até mesmo arriscou sua vida por esse Deus. Então, Deus, ele olha para o nosso coração e ele quer saber se nós cremos verdadeiramente nele, se o nosso coração está somente em Cristo. E através de pessoas assim é que ele usa para alcançar o mundo. Todas as pessoas que nós vemos no Antigo Testamento são pessoas assim. Não são pessoas que vieram de famílias boas, que tinham uma boa educação, que viviam bem na sociedade, que tinham bom senso, que eram educadas. Não, Deus quer saber se realmente você crer nele, se crê no Cristo, se entende. E Deus olhava para o coração desse tipo de pessoa, não do que ela fez. Então, amados, o tema da palavra de hoje é para que nós entremos apenas, somente dentro da bênção. Existe uma palavra, vamos crer em Cristo, mas não existe a palavra, vamos crer somente em Cristo. Hoje em dia, nós não escutamos mais ser falado crer somente em Cristo. Hoje em dia, dentro da própria igreja, muitas pessoas têm pregado que qualquer religião te leva a Deus. Você pode crer em qualquer religião e você vai ser salvo. Até mesmo nós entendemos que se em um tipo de religião ou seita falar isso, ok, mas dentro da igreja ser falado isso, existe pessoas dentro da igreja falando isso. É um assunto, é um papo furado. Mas realmente esse tipo de pessoa que crê assim, dentro do japonês existe muitos. E isso é um pensamento que Satanás ele utiliza para enganar as pessoas. Na semana passada, eu conversei com uma pessoa da igreja messiânica. É a segunda vez que nós estudamos a Bíblia juntos. Os messiânicos, eles acreditam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que ele morreu por nós. Se terminasse a conversa aí, eu ia falar exatamente isso, mas existe a continuação disso. Eles acreditam que tem que crer em Cristo, mas também tem que acreditar que o pastor deles também é Cristo. Ou então eles não acreditam somente em Cristo. Eles não estão satisfeitos somente com Cristo. Eles colocaram algo a mais. E Satanás, ele trabalha muito para que nós não declaremos que somente Jesus é o Cristo. Existe uma seita também na Coreia que é um pouco parecida com os messiânicos. Eles não acreditam somente em Cristo. E eu conheço uma pessoa que era um pastor dessa seita e ele se converteu e eu conversei com ele. E os japoneses, existem muitos japoneses que creem nessa seita. Se os japoneses não crescem tanto nessa seita, acho que ela já deveria ter sido eliminada, mas eles acreditam assim, eles acreditam que metade eles têm que acreditar em Cristo e a outra metade depende da obra que eles fazem. Então eles não estão satisfeitos somente em Cristo.
Eles acham que tem algo mais, mas nós sabemos que somente em Cristo temos a vitória, somente em Cristo nós temos todos os problemas solucionados. Então, amados, que isso possa ser cravado dentro dos seus corações, dentro dos nossos corações. Por que será que a igreja atual está tão enfraquecida? Porque não está mais se falando sobre somente Cristo. Quando nós ficamos somente Cristo, satisfeito dentro de somente Cristo, Satanás não tem poder sobre nós. Porque as grandes potências, as grandes nações estão com tantos problemas? Porque não existe pessoas ali dentro com essa fé de somente Cristo. Então, através dessas grandes potências, Satanás utiliza as lideranças e vem desastres para todas as nações. Se existisse igrejas dentro dessas nações poderosas que se pregasse somente Cristo, com certeza nós viríamos resultados diferentes. E quem pode mudar o futuro? Os nossos jovens, as nossas crianças. Se dentro das nossas crianças estiver cravado, inculcado esse evangelho de somente Cristo, com certeza eles poderão mudar toda a nossa história. Por que será que nos Estados Unidos tantos jovens estão com problemas psicológicos? Por que será que também os jovens japoneses estão tão enfraquecidos psicologicamente? Só existe uma resposta para isso: é obra de Satanás. Quando eles ficarem somente Cristo, todos esses problemas serão resolvidos. Então, sim, é importante que você faça seus filhos estudarem bastante, para que eles se tornem pessoas educadas, mas isso é segundo plano. O primeiro plano é inculcar dentro deles essa fé de somente Cristo. Hoje nós estamos tendo uma chance. Se ele ainda é uma criança, você está tendo uma chance de inculcar isso, de cravar isso, essa fé, esse evangelho dentro do seu filho. Mesmo um remanescente, se ele é um remanescente e ele passar por problemas, ele com certeza vai conseguir voltar para o evangelho e solucionar tudo isso. Pois se ele se parece estar bem, mas ele não está somente Cristo, se chegar um problema, ele pode realmente se tornar um problema. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não desiste. Satanás, ele não tem poder sobre uma pessoa que tem o evangelho, que crê que Jesus é o Cristo, que somente Cristo é o importante. E nós estamos falando sobre isso, sobre Ruth e Noemi. Elas tinham essa fé. Mulheres que não tinham para onde correr, não tinham salvação, mas elas tomaram a decisão de crer na promessa, somente Cristo. E foram abençoadas. Então, essa promessa de somente Cristo, quem recebeu primeiro foi os judeus. Mas quando nós olhamos hoje para os judeus, eles não acreditam em Cristo. Um povo que 2000 anos vive sofrendo. Sabe quem Deus usou para que o cristianismo chegasse hoje? Os estrangeiros. Nós também somos estrangeiros. Não somos judeus e estamos aqui no Japão para anunciar o evangelho. Ou quando nós olhamos para a Ásia, a Índia é o maior país, mas o Japão, ele está no centro. No centro, a Coreia, a China, está no centro da Ásia. E nós precisamos depositar tudo nessa fé somente em Cristo. Com certeza, quando nós alcançamos isso, Deus nos orientará, Ele nos guiará. Hoje, no mundo, na sociedade,
As pessoas estão sofrendo porque elas perderam a fé de estar satisfeitas e completas somente em Cristo. Quando nós procuramos saber aonde iniciou todos os problemas que estão aqui no mundo, nós vemos que tudo se iniciou, a raiz do problema é Satanás. E Jesus Cristo solucionou esse problema na cruz de uma só vez. Jesus Cristo veio para solucionar esse problema raiz. E lá naquela cruz, ele declarou: está consumado, está completo, está resolvido. E basta nós crermos nisso. Basta nós crermos que somente Cristo é o solucionador de todos os nossos problemas, que ele solucionou todos os problemas, tanto do passado, do presente e do futuro. E quando você entra dentro desse evangelho, você recebe respostas. E Ruth, ela entrou dentro desse evangelho. E ela foi tão abençoada e também se tornou descendente de Davi. Então, conclusão. Antes de mais nada, que nós possamos entrar dentro dessa bênção. Não tente fazer nada pela sua força, simplesmente entre dentro da bênção de Deus. Ontem nós tivemos uma mensagem que ela falou: simplesmente só entre dentro da bênção, somente Cristo, somente o Espírito Santo, somente o reino de Deus. Quando nós estamos somente dentro desse evangelho, o Senhor, a Trindade vem sobre nós. Nós recebemos poder que ultrapassa o espaço-tempo, um poder que alcança as outras gerações que vão vir após nós. Em Atos 1:1 está escrito sobre a igreja primitiva. Eles tomaram posse dessa promessa e eles entraram em um momento de concentração naquele momento. Nós precisamos entrar dentro da promessa de Deus, da aliança de Deus, não orar por isso ou por aquilo. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Eu sei, sim, você pode orar pedindo, mas ore falando: Deus, eu creio que eu já recebi. Não, Deus, olha, resolve aquilo. Não, ore assim: Deus, eu sei que o Senhor já resolveu. Entre dentro do evangelho, entre dentro da fé. Quando Deus permite que você passe por algum problema, Ele quer que você entre dentro da fé. Nós estamos orando agora. E por que nós estamos orando? Para que nós possamos entrar, permanecer dentro dessa fé. Para que a nossa fé possa alcançar as outras gerações e que essas gerações possam tornar o Japão uma nação evangélica. 24 horas de oração, 25 horas de oração. Que essa oração se torne eterna. Então ore para Deus: Deus, eu creio no teu evangelho e que seja feita a tua vontade. O mundo está sofrendo, está dentro de problemas, mas isso é porque não existe pessoas acreditando nesse somente Cristo. Dentro desses locais, que nós possamos ser esse tipo de pessoa, pessoas que tomaram posse desse evangelho, pessoas que entendem que somente Cristo é a solução. E com certeza Deus nos abençoará. Como está no título da mensagem de hoje, que nós possamos entrar dentro dessa bênção, como Ruth e Noemi entrou. Deus, que nós possamos entrar dentro dessa bênção, somente bênção.
Que nós possamos crer, Senhor, que para nós existe apenas o Evangelho, que nós vamos fazer as coisas acontecer através da graça de Cristo, que Cristo solucionou, Ele consumou todo, Ele solucionou todas as coisas, que nós possamos, Senhor, entrar nessa semana dentro dessa fé e que nós possamos receber resposta como o Senhor nos prometeu. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.